Olá, no devocional de hoje eu gostaria de ler com vocês o trecho de uma história que é bastante conhecida, que é a história de Daniel. Só que muitas vezes nós lembramos de Daniel pela história de Daniel na cova dos leões. Mas hoje eu quero ler com vocês o versículo que está bem no comecinho dessa história, que é Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Quando o rei da Babilônia conseguiu dominar os israelitas, uma das medidas que ele teve foi trazer alguns jovens que eram de boa aparência, que eram inteligentes, que eram estudiosos, para perto dele, para serem treinados e depois passarem a servir ao rei. E dentre esses jovens estava o Daniel. Quando os jovens chegaram à Babilônia, a primeira coisa que aconteceu foi a troca dos nomes. Os nomes que antes eram em adoração ao nosso Deus, agora foram nomes voltados para todos aqueles deuses que existiam na Babilônia. Até aí, o Daniel aceitou a troca do nome dele. Só que quando foi para a questão de comer a comida sacrificada aos ídolos e beber o vinho do rei, ele pediu permissão para não partilhar dessa prática. O que eu gostaria de pensar com você hoje? Quais são os limites que nós temos que impor diante daquilo que a sociedade nos oferece ou que o nosso meio de vivência nos oferece? Daniel, ele aceitou a troca do nome, só que quando foi a questão das comidas, ele impôs um limite. Ele foi até a pessoa que era responsável e pediu autorização para não consumir aquela comida. E muitas vezes também nós precisamos tomar alguns tipos de decisão para impor limites por causa da nossa fé. Só que Daniel não fez isso de qualquer forma, não fez brigando, não fez com alardes, ele pediu permissão. Ele teve sabedoria para conversar com a pessoa que era responsável e pedir essa permissão. Então, o que eu queria refletir com você quais são esses limites que a gente precisa colocar durante a nossa vida para não desagradar o nosso Deus. E se nós temos conseguido fazer isso com sabedoria, então pense sobre a sua vida, sobre o ambiente em que você vive, o seu trabalho, a sua família. Quais são os limites que você precisa impor para não desagradar a Deus? Quais são os limites que você precisa impor para que a sua vida glorifique a Deus? E quando você chegar a essa resposta, pense também como você vai impor esses limites de forma sábia, de forma que realmente glorifique a Deus. Porque às vezes não é só impor o limite, mas é como nós vamos impor esse limite. Não precisa ser com gritarias, com alardes, mas precisa ser com sabedoria. Então pense sobre quais limites você precisa impor e a forma como você deve impor esses limites para a glória de Deus.